Primeiramente eu quero agradecer a sua presença, porque essa festa só foi possível porque o Senhor, a Senhora, você jovem, esteve conosco aqui, prestigiando, acreditando, e principalmente com esse ânimo tão bonito, como nós pudemos ver ontem nas apresentações. As apresentações tão bonitas como foi a Alfia, nas apresentações tão singelas como foram todos os dias dessa semana. Temos convicção de fé que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo ficaram muito contentes com a sua presença, com a sua participação e principalmente com o desejo de união. É esta união que vai nos mover cada vez mais para frente. Porque, irmãos, o caminho é estreito e cheio de obstáculos, mas se estivermos unidos, se estivermos confiantes no que a Santa Vó Rosa nos deixou, no que o irmão Aldo nos deixou, e principalmente confiantes que eles estão conosco, nós vamos superar tudo, como estamos superando, e vamos vencer, porque, irmãos, Deus não vai perder a sua obra nesta terra. A Santa Avó, ela não realizou o seu ministério, o seu sacrifício em vão. O irmão Aldo não sofreu em vão. Hoje é a nossa vez de levar a obra adiante. Estamos preparados? Sim. Olhem esta semana, olhem as mensagens dos pastores que nas reuniões matutinas puderam falar aos seus corações, motivados, irmãos, por uma única palavra, que é a palavra dos céus. Então precisamos ter esta confiança, o bom ânimo, e esta palestra de hoje, irmãos, esta mensagem que esses regentes, coristas, pastores que falaram querem transmitir aos irmãos, é de suma importância. É de suma importância porque vai nos proporcionar, irmãos, planejarmos o dia de amanhã. Vai nos proporcionar nos estarmos unidos como família, principalmente o ambiente de coral. Vai nos proporcionar ter mais ânimo em Deus, nos seus santos, até para a nossa vida lá na nossa família. E vai nos proporcionar principalmente poder agradecer a Deus, primeiramente pela vida. Se eu estou aqui, eu tenho uma missão, e essa missão precisa ser cumprida. Não vamos decepcionar Deus, não vamos decepcionar a Santa Avó, o irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria, que deram a sua vida por nós. Então, irmãos, conclamo a todos que guardem esses ensinos, porque foram ensinos, essas orientações que aprenderam durante toda esta festa, e principalmente nas palavras, nesses ensinos um pouco mais teóricos. Na realidade, o nosso dia a dia é assim. Quem trabalha em empresas sabe que esses são os objetivos. Uma empresa, ela traça as metas para o próximo ano, chama-se planejamento. Irmãos, nós do conselho já planejamos o que vamos fazer este ano. Para isso precisamos das finanças, precisamos da parte documental, tudo isso já está preparado, mas precisamos do apoio de todos. A igreja, irmãos, ela é uma igreja, não é só a sede, são todas as congregações. Nós não permitiremos, eu quero deixar isso em alta e clara voz, nós não permitiremos divisão em nossa igreja. Custe as nossas vidas, mas não permitiremos a divisão em nossa igreja. Se existem focos de divisão, podem ter certeza, o estatuto nos dá a garantia perante a lei do nosso país. A igreja apostólica é uma só, e será enquanto existir como igreja apostólica.
Portanto, creiam, irmãos, confiem na nossa palavra. Confiem, irmãos, porque nós recebemos a aprovação para poder estar à frente da igreja, pelo ministério da igreja, e vamos fazer valer isso. Então seremos uma única igreja, como manda o nosso corinho, ou o hino do inário, que diz que somos a única igreja, que somos uma única igreja. Então aí está o propósito do conselho, de estar unido neste ponto fundamental. A nossa mensagem, ela continuará sendo pelo boletim de nossa igreja. Por quê, irmãos? Porque foi Jesus que instituiu o boletim em nossa igreja. Um boletim de informação para o ministério, e depois o irmão Aldo completou. Vai ser o boletim, a forma de divulgação da nossa mensagem. Por quê? Porque a igreja vai estar sendo preparada por igual. A mesma mensagem que é aqui da sede, está sendo lá em Paraguai-Mirim, está sendo lá na Boa Vista, está sendo lá no Acre, está sendo lá em Taquara, no Rio Grande do Sul. Enfim, irmãos, é uma única palavra, é uma única mensagem. Não vamos fazer diferente. Se alguns querem fazer diferente, não poderão, irmãos, porque nós temos as nossas ferramentas, temos os nossos objetivos e principalmente aquilo que herdamos do nosso santo irmão Aldo. Será assim como eu estou falando para os irmãos. Estou falando em nome do conselho para os irmãos. Então eu peço mais uma vez a confiança de todos os irmãos, que este ano a gente possa junto conquistar, irmãos, muitas vitórias, superar os obstáculos, as adversidades, os problemas, as lutas. Nós ouvimos a Alfia cantar, a luta vem, não é isso? E vem mesmo. E a avó dizia, se preparem, está chegando uma festa, vai vir luta. E olha, irmãos, não é diferente. A palavra da avó se cumpre a cada festa. Mas, irmãos, quando chegamos no último dia como esse, vendo uma festa tão linda, vendo a união do nosso povo, vendo, irmãos, que estamos juntos, a vitória é completa. E nós vamos fazer assim daqui para frente, com certeza. E vamos de vitória em vitória chegar na glória celestial. Então eu quero agradecer principalmente nossos irmãos coristas, músicos, regentes, que vieram participar. Superou a quantidade de irmãos, porque nós tínhamos uma limitação em função dos problemas que ocorreram aqui, em acomodações. Foi superado. Inclusive eu peço desculpas se não se acomodaram bem, mas, irmãos, acho que o mais importante é estar com seu irmão. A família unida é linda, desde lá de casa e quando vem para a igreja, toda essa irmandade bonita. Eu peço encarecidamente que não se esqueçam da doutrina e da disciplina de nossa igreja. Elas que serão as nossas armas para enfrentarmos as lutas, além da oração, para podermos vencer. Se estivermos crendo verdadeiramente, e aí vai um conselho para alguns regentes, alguns coros que têm pouca fé, que nem hino do irmão Aldo estão colocando. Vai a nossa insatisfação, vai o nosso alerta, dizer que é apostólico não crer no santo irmão Aldo não condiz. Tem alguma coisa errada. Então eu peço a esses regentes, a esses coristas que não creem no nosso irmão Aldo, que não estão colocando os hinos do nosso irmão Aldo, que façam uma reflexão da sua vida, porque senão o conselho vai agir. Eu peço, por favor, os irmãos que estão percebendo isso, percebendo essa falta de fé, que nos comuniquem, nos avisem. Nós já sabemos de alguns casos e estamos esperando a reconciliação. Como o irmão Aldo dizia, eu dou corda, vou dando oportunidade, porque a minha missão é salvar, e a gente tem feito isso com muita misericórdia, com muito amor. Temos dado oportunidade, temos mostrado, olha, creia, confie. Irmãos,
Todos nós que estamos aqui, e eu posso afirmar isso, sou prova do poder da Santa Avó, do irmão Aldo, a cada dia. Nós somos prova, irmãos, no conselho deste poder, a cada reunião, Eu queria ter tempo para os irmãos para contar alguns fatos importantíssimos que eles estão conosco na nossa direção e nos inspirando e principalmente determinando o que devemos fazer. Mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Em abril, os irmãos estejam aqui, porque nós teremos a assembleia da nossa igreja. Nós teremos, irmãos, a oportunidade de mostrar a situação financeira de nossa igreja, o patrimônio de nossa igreja. Irmãos, que beleza é a bênção da Santa Avó, do irmão Aldo, na orientação, na direção das nossas ações. Irmãos, não imaginam, isso emociona até de falar para os irmãos. Então eu peço que os irmãos creiam nessa palavra, confiem verdadeiramente que a nossa direção, ela vem dos céus, nós somos apenas instrumentos dele, e que os nossos passos estão sendo iluminados, não só daqui da sede, das congregações. Quantas congregações se uniram e têm os seus templos lindos, construções que foram em tempo recorde, 8, 9 meses, templos maravilhosos, e outras patinando ali, 4, 5 anos não consegue fazer a sua congregação. O que está faltando? Está faltando a união. Com certeza, não tenha dúvida disso. Se unir verdadeiramente, em um ano poderá ter a sua congregação bonita, erguida, pronta, desde que sejam unidos. Aí está a maior prova aos nossos olhos, irmãos. Então eu peço mais uma vez, confiem, estejam unidos, confiem nestes santos verdadeiramente. Este é o nosso propósito, é a nossa fé. E irmãos, deem um seu voto de confiança à administração de nossa igreja, para que juntos nós possamos caminhar, enquanto Deus quiser, nesta terra, anunciar o nome destes santos, fazer um trabalho tão bonito como é o trabalho do coral. Irmãos, ações sociais que têm, irmãos, divulgado o nome da nossa igreja nos jornais, em emissoras de rádio. Irmãos, nós tivemos Mariana com uma repercussão enorme nos jornais, nos meios de comunicação, na internet. Tudo isso, irmãos, ontem ainda o pastor Sólio assinou uma série de agradecimentos, inclusive para o dono da transportadora, para pessoas que colaboraram, porque viram o propósito de nossa igreja e abraçaram a causa. Irmãos, nós íamos pagar R$8.000 pelo transporte da água até Mariana. Aí o irmão responsável foi lá para negociar, para ver se conseguia um desconto, porque parte da colaboração que podíamos oferecer àquelas pessoas estaria sendo consumido pelo transporte. Quando chegou lá e falou com um dos proprietários, um dos diretores proprietários daquela transportadora, ele disse: não, eu vou fazer sim. O irmão não entendeu, mas quanto o senhor vai fazer? Não, eu quero participar. Eu vou ceder o meu caminhão e o meu motorista para poder fazer esse transporte para você, porque eu quero fazer a minha parte. Eu confio em Deus e confio que esta ação social é um meio de ajudar as pessoas do amor ao próximo. Olha, irmãos, que exemplo. Uma pessoa, irmãos, que tem uma estrutura fantástica, uma transportadora enorme na região central aqui do nosso estado, região de Botucatu. E aí vai os nossos agradecimentos em alta e boa voz também a esse senhor muito bondoso da transportadora Aquário, que participou conosco. O seu caminhão ficou à nossa disposição por vários dias e foi, irmãos, até lá. E agora sabem que o prefeito chamou os nossos irmãos e pediu: eu quero que vocês venham trazer agora o alento espiritual, não só a água, as condições para limpeza, para tratamento, mas que vocês venham trazer o alento espiritual ao nosso povo. E já nos convidou para uma apresentação, sabe do que? Do coral de nossa igreja. Por que, irmãos, o coral? Porque esta mensagem que a irmã falou, o coral é a expressão, a mensagem cantada,
porque além de ter uma mensagem, a música toca no coração e na alma. Levar um alento. E nós estamos nos preparando, vai ser na semana da Páscoa. Então vejam, irmãos, que a igreja ela está sendo divulgada. A forma com que a gente está fazendo as ações sociais, muitos dos irmãos trabalhando em prol de nossas crianças. Irmãos, que coisa mais linda. E aí eu tive a oportunidade, só compartilhar rapidamente com os irmãos. Eu sei que os irmãos estão com fome, mas é assim até muito engraçado, porque no momento que as crianças se reúnem com os orientadores, eles sempre colocam uma criança para fazer a oração, sempre colocam uma criança no momento de partilhar, às vezes dos lanches, pedem, agradecem a Deus por ter o seu lanche, ter o seu alimento, e elas fazem as suas orações na mais completa simplicidade. Muitas vezes, Papai do céu, eu te agradeço, amém. Irmãos, vem do coração, vem da alma daquela criança, tão bonito, tão especial. E aí uma coisa que ficou muito marcada, na semana do Natal, um pouquinho antes, aí eu pedi para que as orientadoras explicassem o valor do Natal, o que é o Natal, o verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus, Mãe Virgem Maria, e aquele momento do nascimento, quando São José ali estava formando a família, mostrando o valor também da família. E aí uma das orientadoras perguntou: alguém sabe quem que é São José? Aí um levantou a mão: eu sei, é o meu vô. Poxa vida, olha a simplicidade, a simplicidade daquela criança. Aí, irmãos, é inocência, a beleza da inocência. Por isso que Jesus falou assim: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nós precisamos tratar disso, nós precisamos preservar, isso é o futuro de nossa igreja. Então, irmãos, eu quero contar, eu sei que depois os irmãos que são orientadores aí das congregações vão lá no Instituto para poder se reunir. A gente quer expandir esse trabalho de uma forma muito maior, não para ofuscar o nome da igreja, mas pelo contrário, para que muitos possam conhecer a igreja apostólica através do trabalho social que está sendo feito. Nosso estatuto, irmãos, nosso estatuto rege lá: a igreja tem o objetivo de prestar um trabalho social. Isso está no estatuto de nossa igreja, da igreja apostólica. Então nós vamos continuar sim com esse trabalho tão bonito, vamos oferecer às pessoas e principalmente aos nossos irmãos. Muitos nossos irmãos às vezes adoecem e ficam lá na sua casinha esquecidos. São pessoas que deram as suas vidas pela igreja. Uma visita, irmãos, um conforto àquela alma, àquela pessoa que precisa muitas vezes de uma palavra amiga. Quantas vezes, irmãos, irmão Aldo me disse: olha, você vai para tal cidade, mas vá visitar lá aquele nosso irmão que ele está precisando de uma palavra, que ele está no seu leito. Quantas vezes eu fui em nome do irmão Aldo ajudar pessoas, nossos irmãos, que muitas vezes. Então, por isso que eu peço aos irmãos que não é prática de nossa igreja ficar orando, não é prática da igreja chegar na casa e orar. O irmão Aldo nunca fez isso. O que ele quer é que levemos a nossa amizade, o nosso carinho, o nosso amor para a pessoa que está necessitando. Mas não fazer oração, porque sabe que se fizer oração o que vai acontecer? Ela vai perder a fé. Porque ela tem que crer na Santa Avó e no irmão Aldo. Ela tem que crer em Jesus e não na oração que está sendo feita naquele momento. Porque senão, se a pessoa ficar boa, o mérito é do pastor, o mérito é de quem veio fazer oração. Não, o mérito é deles que estão lá nos céus. Por isso que a Santa Avó e o irmão Aldo nos orientou assim. Então leve a sua palavra de conforto, de ânimo, de esperança a essas pessoas. Eu queria falar rapidamente aos irmãos sobre a situação de nossa igreja com relação, irmãos, à parte administrativa. Rapidamente, em resumo, porque em abril será detalhado. Nós iremos detalhar à frente do ministério, mas todos poderão tomar ciência disso. A situação de nossa igreja financeiramente é estável,
não temos dívidas. As dívidas que nós temos são de terrenos que foram comprados a prazo, com, irmãos, a condição de pagamento. Assumimos agora o canarinho, temos o compromisso de pagá-lo. Para isso nós vamos fazer, irmãos, o pedido à igreja já a partir agora de janeiro. E esperamos que haja esse comprometimento para podermos, irmãos, faltam 3 propriedades aqui para ficarmos com toda essa parte daqui para lá, até a fábrica. Então, irmãos, está muito próximo de atingirmos os nossos objetivos. Desculpe, não, 2 propriedades. Faltam apenas 2, porque o canarinho já é nosso. Então, e aqui falta uma só. Só essa primeira casa, que inclusive ela será adquirida agora no primeiro ou segundo mês, porque está em inventário. E aí nós já iniciaremos, que a casa que está bem encostada a essa parede aqui. Embora esteja alugada pela igreja, mas ela é espólio, ainda está em inventário, por isso que nós não pudemos adquirir ainda. E aí, tendo essa propriedade, já faz parte do projeto da nossa igreja um anexo muito grande aqui do lado. E aqui nós teremos portas, né, que vai poder aumentar o nosso templo para lá e aumentar o nosso templo para aquele lado, até o final do tanque batismal, até o prédio. Então, irmãos, vai mais do que duplicar a capacidade do templo de nossa igreja. E aí fazemos algumas reformas, o piso que precisa ser remodelado, as laterais, o sistema de som. Os irmãos veem muito fios expostos, isso não pode, o corpo de bombeiro não deixa. Então nós precisamos realizar ainda este ano. Por isso que eu falaram muito em metas. Nós temos as nossas metas, temos os nossos planejamentos para a igreja, para a obra. E precisamos fazer assim, estamos unidos. Pastor Stólio, Pastor Trevisan, Pastor Luiz, Pastor Estância, Irmã Efigênia e eu, com esse objetivo de realizarmos, irmãos, e darmos à nossa igreja a condição de ela continuar crescendo a cada dia. Com relação, irmãos, aos processos que a igreja vem sofrendo, irmãos, não se preocupem com isso. São pessoas que foram desligadas principalmente do quadro de funcionários que abriram processos com relação a benefícios, com relação a alguma coisa que achavam que tinha direito. E isso está na justiça. O que a justiça dos homens determinar, nós iremos cumprir. Mas lembrem-se que Deus está olhando por nós. Temos um processo maior, que é um processo de uma nota promissória, que foi apresentada, irmãos, por das pessoas que apresentavam ou emprestavam dinheiro para a igreja, para o nosso irmão Aldo, que ele usou de má fé. E, irmãos, e aí tem uma nota promissória de um valor alto, que está sendo, irmãos, alvo aí de principalmente de um processo contra a igreja. Então, isso nós estamos trabalhando, inclusive, irmãos, temos algumas provas que já foram pagas, uma grande parte desse montante, e principalmente, que esse valor, irmãos, que eles estão cobrando de nós, o irmão Aldo, ele tomou tanto cuidado, que ele não colocou no nome da igreja, a igreja foi apenas avalista. E a pessoa de má fé, quem que ela está cobrando? Não está cobrando o espólio, está cobrando a igreja. Mas, irmãos, a gente está tomando as devidas medidas necessárias para que isso fique, irmãos, ao consenso das autoridades competentes, para que possa também estar assim minimizado. E com certeza esse ano a gente vai ter aí as condições de apresentar para a igreja qual que é a posição com relação a esses processos, de preferência até abril. Eu queria esclarecer mais uma vez, porque gerou dúvida. Eu sei que principalmente algumas irmãs não entenderam por que o canarinho foi colocado no nome da irmã Efigênia. Irmãos, mais uma vez, o estatuto de nossa igreja é muito claro. O fim da igreja apostólica, a finalidade é a religiosidade. Ou seja, e se olharmos, irmãos, na história da igreja, desde a época de Jesus, quando Jesus entrou no templo e estavam fazendo lá comércio, transformando o templo no comércio, o que ele fez? Lembraram, né? Dispersou. Então a finalidade da igreja não é comércio, não é lucro. E o restaurante é lucro. Então, como é que nós colocaríamos um restaurante de propriedade da igreja obtendo lucro?
como é que nós íamos apresentar isso para a Receita Federal? O estatuto é uma coisa e o objetivo do outro. Não podemos misturar as coisas. Então, para isso foi aberto, irmãos, uma nova empresa. E essa empresa poderia estar no nome de todo o conselho? Claro que poderia. Mas e aí? A administração da igreja é uma e a administração do Canarinho é a mesma? Ou seja, irmãos, ficaria a identidade novamente ligada à igreja. Então nós optamos por uma pessoa. E como a irmã Efigênia, ela já administrava, já trabalhava ao lado do irmão Aldo nos restaurantes, depois ao lado do Ismael também, da família, no restaurante, nós optamos por colocá-la. Aí perguntaram, e se a irmã Efigênia um dia faltar, ou se ela sair, o que acontece com o Canarinho? Nós vamos perder aquilo lá? Não, irmãos, automaticamente existe. Enquanto ela estiver no conselho, enquanto ela for da igreja, ela faz a gestão de lá. Acabou ou faleceu, ou alguma coisa que acontece, a gestão volta para a igreja para ser determinada uma nova pessoa. Entenderam? Não é que aquilo lá é lucro para ela, não existe isso, irmãos. O Canarinho, ele precisamos do Canarinho, principalmente para o almoço dos nossos funcionários. A igreja precisaria ter ou colocar a cozinha para funcionar todos os dias. Então nós temos lá agora a opção de ter, os funcionários se alimentam lá, porque faz parte do... E agora, principalmente agora que adquirimos, irmãos, o ponto é apenas a geladeira, as mesas, as cadeiras, é o ponto comercial. Já imaginaram se o espólio fosse vender para outra pessoa? O transtorno que nós íamos ter ali com o Canarinho, com uma outra gestão? Então, irmãos, nós optamos, fizemos isso de consciência. E se caso acontecer alguma coisa, automaticamente isso volta para a igreja. Já está documentado isso. Então não se preocupem com isso. Outra coisa, muitos questionaram, por que não saiu o CD? Nós temos, irmãos, já 4 CDs novos, prontinhos para lançamento. Só que ainda não está definida a empresa. Hoje a empresa é a AID. Essa empresa não é nossa, ela pertence a Aldo e Dulce. Por isso AID. É do espólio, está no inventário. Não podemos lançar nada com aquilo lá. Já está pronto o livro da vida da Santa Voz, chama Rainha das Flores. Irmãos, um livro tão lindo, a vida da Santa Rosa, não podemos lançar. Por quê? Porque se fizermos alguma coisa, a família pode pedir os direitos. Entenderam? Não a família diretamente, a dona Dulce, o Ismael, que são pessoas assim, do nosso contato, pessoas muito próximas da gente, que não se importariam. Mas a gente tem que olhar a família como um todo, a família é grande. Eles tinham lá um neto, um tataraneto, enfim. Não, está aqui meu sobrenome, e aí eu também sou dono. A igreja teria que pagar os direitos. Então nós estamos segurando, preservando essa identidade, preservando esses lançamentos, preservando o lançamento do livro, para no momento oportuno, nós estamos fazendo os trâmites para que inclusive a empresa que foi criada, ela possa fazer a gestão também, ou através do instituto. A gente está buscando aí a orientação jurídica e principalmente a versão de advogados externos, de concepção jurídica, de formação de empresa, o que pode ser feito. Então, irmãos, a gente queria passar isso para os irmãos, não se preocupem. Redes sociais falam muita coisa e cada um coloca a sua opinião. Então, muito cuidado com isso. Nem todas as opiniões são verdadeiras. Nem todas as opiniões são verdadeiras. Quando tiver dúvida, ligue para cá, escreva, temos o site da ouvidoria. Sabe por que foi criada a ouvidoria? Sabe por quê, irmãos? Para ter o sigilo necessário aos comunicados de nossa igreja. Porque sabe o que acontecia? O irmão fazia um comunicado, vinha lá, olha, está aqui, vou escrever o comunicado, por favor, entregue para a direção da igreja. Muitas vezes passava na mão de 1, 2, 3, 4 pessoas antes de chegar na direção. E aí? Cadê o sigilo daquela informação? Por isso nós criamos a ouvidoria. Essas informações, ela vem direto ao conselho, nenhuma pessoa acessa, porque nem no site fica. Nós já fizemos isso, pensando, olha, coloca lá no site. À medida que ele chegou aqui, né, que é impresso, automaticamente ele já se
apaga do site. Não fica nem no site. Se entrar um hacker lá no site, ele vai procurar, não vai encontrar, porque aquela informação não fica no site. E isso, irmãos, olha que interessante. Isso foi feito por nós, por nossos irmãos que dão o seu tempo aqui, muitas vezes passando horas de noite trabalhando com isso. E já foi procurado até por empresas que acharam ótimo o sistema que nós fizemos e querem também usufruir desse sistema. Então nós poderemos, porque isso é direito da nossa igreja, foi feito para a nossa igreja, é um trabalho que foi feito. Então vejam, irmãos, que até nisso a Santa Avó Irmão Aldo abençoa e é feito muito bem feito. Então eu peço aí mais uma vez, se os irmãos tiverem alguma dúvida, estamos prontos para atender. Ontem nós já atendemos muitos irmãos, antes de ontem, com relação a problemas, dificuldades. Utilizem o site e a ouvidoria. E estamos trabalhando pela igreja. E se estivermos junto com os irmãos, os coristas, músicos, regentes e principalmente os pastores, eu gostaria que os pastores tivessem mais presente nessa festa. Muitos pastores não vieram. E isso nós sentimos falta. Inclusive funcionários de nossa igreja. Eu gostaria que o ministério fosse mais unido, mais presente. Eu gostaria que pudéssemos estar sempre prontos no momento que for necessário para elevar o nome da Santa Avó, de nossa igreja, do irmão Aldo, a essa irmandade tão bonita, que apenas um pedido trouxe um coral tão bonito para a nossa igreja, uma festa tão linda, e muitos pastores ficaram nas suas residências e alguns nem vieram participar das nossas reuniões. Então eu peço agora em público que os pastores se unam, estejam conosco, participem conosco, faça cumprir o seu ministério com amor, com fidelidade ao voto que fizeram da sua unção, do momento que fizeram o teste para servir a Santa Avó e o irmão Aldo. E mais uma vez, irmãos, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por tudo que os irmãos fizeram este ano. Foi um prazer muito grande estarmos juntos, passarmos ao novo ano e seguirmos, com certeza, seguiremos avante, em frente e levaremos a Igreja Apostólica, irmãos, a grande vitória que é, irmãos, o que Deus espera de cada um de nós. Cumpramos a nossa missão com amor, com sinceridade. Não esqueçam, mais uma vez, não esqueçam da disciplina de nossa igreja. Esse é um ponto chave. Não foi liberado, a disciplina agora liberada, não. Disciplina é causa pétrea de nossa igreja, é base, é fundamento, é o alicerce que segura a nossa fé. E precisamos dar este exemplo. A disciplina, o modo de agir, de proceder. Se pregamos união, se pregamos amizade, porque vai haver briga, porque vai haver desentendimento. Então, irmãos, observem a doutrina, observem a disciplina e que estejamos muito felizes neste novo ano que se inicia, com muita fé, com muita esperança, com muitas metas e com certeza estaremos aqui no final do ano cantando a nossa vitória. Muito obrigado, Ney, pela apresentação, a todos que falaram, participaram e que os irmãos tenham um ótimo retorno. Levem, irmãos, aos que ficaram, que viram aqui, que participaram desta bonita festa e que possamos animar toda a Igreja Apostólica com a nossa voz, com os nossos instrumentos, com a nossa palavra e com o nosso carinho e amor. Muito obrigado a todos. Tenham